Amém. Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Em especial você que nos visita. Essa casa se torna um lar para você. Amém? Amados, nós queremos começar o culto com um assunto um pouco complexo. Não sei se você está acompanhando. Nós estamos aí na iminência de legalizar o aborto no nosso país. Quem está acompanhando? Nós não podemos ficar calados diante disso, amém? Existem situações que são muito claras para a igreja, muito claras. E essa pauta precisa entrar nas nossas redes sociais. Nós não gostamos de entrar nessas questões, nós não nos posicionamos a favor de partido A ou B, mas isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com um princípio inegociável para nós, que é a vida. Nós não podemos permitir isso passivamente. Amém? Amém? Vamos fazer algo aí. No mínimo protestar contra isso, deixar clara a nossa posição, no mínimo nas nossas redes sociais. Tudo bem? Somos contra decisões desse tipo. Não queremos um país afundado na lama em que nós permitimos uma desgraça dessa por meio do poder judiciário, que é quem deveria garantir a justiça. Beleza? Vamos orar e vamos acompanhar. Temos um voto contra a nossa fé até o momento. Nós precisamos orar para que Deus mude o coração desses homens. A palavra diz em Provérbios que o coração do rei está nas mãos de Deus. Ele pode mudar tudo. Vamos orar por isso. Abençoar a vida daqueles homens. Amém? Esse sermão foi escrito a várias mãos. Se você quiser abrir comigo aí, texto base, João 2, do capítulo 1 em diante. Nós temos um grupo discipulado aos sábados. Nós estamos tentando descobrir o que é a verdadeira espiritualidade. E estamos lá junto com a Raquel, junto com a Márcia, junto com a Isa, junto com a Bruna, junto com o Dedê, Daniel, Mari. Esqueci alguém? Acho que não. O Bill. Então, se você tiver alguma reclamação, procure qualquer um deles, que veio de lá esse sermão, tá bem? Então lá, João 2, do 1 em diante, as bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho, um texto muito conhecido. É o meu texto, se é que eu posso fazer isso, né? Mas é o meu texto preferido na palavra. Os maldosos dizem que é porque tinha muito vinho, mas eu já deixei de ser pau d'água faz muito tempo. Não é isso, é por conta do que Jesus faz, do que Ele deixa claro. Ele deixa claro como Deus decidiu trabalhar. Ou seja, fazendo coisas extraordinárias em meio a coisas ordinárias, coisas comuns. Perceba que Deus revela a sua glória transformando água em vinho, ou seja, algo extraordinário, durante um casamento, ou seja, algo muito comum. E um casamento de pessoas simples, porque sequer é mencionado o nome dessas pessoas na Bíblia. Pessoas comuns que estavam casando. É um texto surpreendente porque ele me permite ver o coração de Jesus. Esse coração amável e humilde de Jesus. Porque mesmo ele sendo Deus, ele aceitou um convite. Um simples convite de um casamento comum. E ele foi a esse casamento com seus discípulos comuns. Com sua mãe natural, Maria. E ele sentou-se à mesa com pessoas comuns, numa cidade comum. E em meio a tantas coisas simples, ele revela a sua glória, transformando água em vinho, ao mesmo tempo que cuidava de pessoas comuns, não deixando que a tristeza entrasse naquela festa. É assim que Deus faz conosco. É incrível quando nós percebemos que nós temos um Deus que aceita participar do nosso dia a dia, que ao encarnar, tomou sobre si as nossas dores. E também tomou sobre si as nossas alegrias. Ele conheceu as nossas alegrias também. Conheceu o que é a humanidade. Ele é o Deus Emanuel, que foi aperfeiçoado no sofrimento, segundo o autor de Hebreus. E que está conosco todos os dias na nossa vida, até a consumação dos séculos. Seja num evento mais simples possível, como uma festa, até a hora mais difícil das nossas vidas, como a hora da nossa morte. Em todos os momentos, Ele é o Deus Emanuel.
Nós temos um Deus que participa das nossas vidas. E mais do que isso, um Deus que nos permite participar da vida dele. Um Deus que nos levou para dentro da Trindade. Nós temos um Deus que amou o mundo de tal maneira que se fez pão partido e vinho derramado em nosso favor, para que nós pudéssemos ter parte com ele e dessa forma transformar as nossas vidas aguadas em vinho de alegria eterna. Um Deus que, em vez de cinzas, derrama óleo de alegria sobre a nossa cabeça. Um Deus que enche o nosso cálice até transbordar. Um Deus que prometeu na última ceia que não beberia mais do vinho para nos esperar até o dia em que celebraria junto conosco no reino do nosso Pai. Nós temos um Deus que nos conhece como ninguém e por isso é capaz de nos satisfazer como nunca poderíamos imaginar. Um Deus que inaugurou o tempo do vinho abundante, da alegria imensa, porque o reino já chegou com a vinda dele. Os tempos mudaram quando Jesus pisou nessa terra. Tudo mudou. A água foi transformada em vinho. O texto é maravilhoso, porque ele revela que Deus participa da nossa vida comum, enquanto escreve a extraordinária história da redenção. O texto é incrível porque ele revela um Messias tão aguardado, ao mesmo tempo em que fala de um Jesus que é suficiente em nossa escassez, suficiente nas coisas que nos faltam. O texto é belíssimo, é uma joia, é uma obra de arte, que nós precisamos amá-lo e apreciá-lo com todo cuidado, amém? Então abra aí comigo João 2, do 1 em diante. Diz assim a Escritura: 3 dias depois, houve um casamento em Caná, da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele mandar. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um deles cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes até transbordar. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Para nós compreendermos melhor o texto, nós temos que olhar para o geral. O Evangelho de João relata 7 sinais ou milagres. Isso não é por um acaso. A carta como um todo tem um propósito muito específico, que é revelar o Messias. Os propósitos dos sinais é que os discípulos creiam nele, como diz o texto aqui. Nós temos o milagre da água em vinho, que é o primeiro, a cura do filho do oficial do rei, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus quando caminha sobre o mar, a cura de um cego e a ressurreição de Lázaro. Alguns comentaristas colocam o próprio milagre do Senhor ressuscitando como um deles. Tem uma divergência sobre isso, mas pouco importa. Todos os milagres têm um objetivo, que é provar que Jesus é quem ele é, que ele é o Messias aguardado, porque o Messias deveria cumprir algumas coisas extraordinárias que os profetas disseram no Antigo Testamento. Quando ele transforma água em vinho, ele muda os tempos, ele muda a nossa condição, é isso que ele está querendo dizer. Não é simplesmente transformar água em vinho por si mesmo, em si só. Quando ele cura o enfermo, ele quer dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades.
que Ele é a cura das nossas almas. Quando Ele multiplica o pão, Ele quer dizer que Ele é o pão da vida, suficiente para nos alimentar. Quando Ele anda sobre o mar, Ele quer dizer que Ele é Senhor sobre a criação, tudo está sob o domínio dEle. Está sujeito a Ele todas as coisas. Ele é o Rei do universo e tem controle absoluto sobre a nossa travessia nessa terra, sobre as nossas vidas. Quando Ele dá vista ao cego, Ele está dizendo que Ele é a luz do mundo. E quando Ele ressuscita Lázaro, Ele prova que Ele é a ressurreição e a vida. Está nele. Todas as características que o Messias deveria reunir. João relata isso para que nós possamos crer que Ele é o Filho de Deus. Em específico com relação ao sinal da água transformada em vinho, João está dizendo do tempo abundante, do vinho abundante que os profetas profetizaram. Da fartura, os profetas ligaram o tempo messiânico a uma época no qual o vinho e outros elementos fluiriam abundantemente. Se você quiser acompanhar comigo, Jeremias 31, do 11 ao 14. Olha lá o que Jeremias profetiza sobre esse tempo. E que Jesus está cumprindo, e que João entendeu bem e nos deixou esse relato para que nós pudéssemos crer também. Diz assim: porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos dos que era mais forte que ele. Hão de vir e exultar no monte de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens que o Senhor lhes deu: o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Olha aqui. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Eu saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. É um tempo no qual o Messias viria, o tempo do vinho abundante, da alegria abundante. O vinho aqui quer dizer alegria, a alegria do Senhor. E isso explica o porquê Jesus dá essa resposta meio que atravessada para Maria, quando ela fala: olha, acabou o vinho. Ele diz: mulher, não chegou a minha hora, por que você está me falando isso? Ou seja, o tempo do vinho abundante ainda não havia chegado. A revelação da glória de Deus, a sua hora, a hora pela qual Jesus veio, ou seja, a cruz do Calvário, que é o ponto máximo da revelação da glória de Deus, não havia chegado ainda. E Jesus está dizendo: mulher, não chegou minha hora. Mulher é uma expressão respeitosa que ele está usando com a sua mãe. Não chegou minha hora. Só que é duro negar pedido de mãe, né? E aí ele fala: olha, tá bom, mãe, vamos ajeitar para os meninos. Não chegou minha hora, mas vamos ajeitar. Você já estava numa festa quando sua mãe te ligou? Ela falou: filho, vai lá pegar seu irmão. Você vai daquele jeito. Mas você vai. Porque você não vai negar. Você não vai fazer isso com a sua mãe que te pediu. E Jesus, então, ouve essa situação, ouve esse pedido e vai atender. E nós vamos aqui ler o texto novamente, olha. 3 dias depois houve um casamento em Caná. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está ali com seus discípulos. Está ali com a sua mãe natural. Num ambiente totalmente comum. Provavelmente a partir do 7º dia, porque os casamentos duravam de 7 a 10 dias naquela época. E Maria observa uma movimentação diferente na festa. Começa a observar uma tensão. O garçom já não passa mais na mesa. O povo chama o garçom pedindo coisa, o garçom já não serve mais. Começa a ver ali um murmúrio, um burburinho ali. Começa a ouvir barulho, aquele barulho diferente, a banda para de tocar. Os noivos nervosos, os pais ali não sabendo o que fazer. Os convidados impacientes. Algo estranho começa a acontecer e Maria percebe. E ela entende o que está acontecendo e ela prevê que aquilo seria uma grande desgraça. Só quem está casando e quem já casou e participou de uma festa sabe o que é isso. Ia ser uma situação que marcaria negativamente a vida daqueles noivos. Quando algo dá errado na vida
de um jovem casal, de um noivo, nos preparativos, nós sabemos como é isso, como é frustrante. E Maria percebe isso. Era convidada, era conhecida das pessoas, se compadeceu e foi até lá, entendeu a situação, e Maria toma qual providência? Quem que ela procura? Jesus. Ninguém mais, ninguém menos que o nosso Senhor Jesus. Isso nos ensina uma coisa a princípio, que em nossas ausências não há outro que devemos chamar a não ser Jesus. Como bem fez Maria. Como bem reconheceu que ela precisava do Filho. Em nossas ausências devemos chamar Jesus. Em uma situação de impossibilidade, como aquela em que não havia o que fazer, o vinho acabou. Não tinha como simplesmente os pais irem na próxima loja e comprarem mais vinho. Não havia isso. Não havia estoque. Não havia comércio nesse sentido. O vinho tinha que ser fabricado, levava meses, anos para você fabricar. Não tinha como, acabou o vinho. Acabou a festa. E aí a primeira pergunta que eu te faço é: você já se deparou com alguma situação em sua vida em que o teu vinho acabou também? Alguma área da sua vida em que estava alegre e agora ficou triste? Em que acabou, que não tem mais o que fazer? Se você vive algo assim, o primeiro princípio que a palavra te ensina é: antes de mais nada, antes de você se movimentar, chame Jesus e confesse: mestre, o vinho acabou nessa área da minha vida. O vinho do meu casamento acabou. O vinho do meu trabalho acabou. O vinho da minha fé acabou. O vinho da minha vida talvez tenha acabado. Pode ser que você receba uma resposta meio atravessada, como Maria recebeu. Ainda não é a minha hora. Mas a palavra também diz que nós podemos insistir e bater até que a porta se abra. Porque Deus prometeu um tempo em Jeremias que nós nos fartaríamos com a sua bondade. Um tempo em que Deus abriria o céu sobre nós. E esse tempo chegou já com o Filho de Deus quando ele pisa nessa terra. Deus nos ouve, se importa conosco. O princípio que é mais importante é que mais do que as dificuldades que nós enfrentamos, mais importante que as dificuldades que nós enfrentamos, é quem está convidado para a nossa festa. Se você convidou Jesus à sua vida, você sabe que você será suprido uma hora ou outra. Que pode até chegar a acabar o vinho, mas Jesus será suficiente. Não ficará assim essa situação, nós sabemos disso. Se Ele está, tudo muda. Se Ele está, nada está perdido. Portanto, o mais importante que o problema que você enfrenta é se você já convidou esse homem a fazer parte da sua vida. E mais importante que convidá-lo é saber se ele aceitou o convite. Certifique-se que, ao convidá-lo, ele aceitou o convite. Porque o texto diz que ele foi convidado e aceitou o convite. Até aqui nada demais, irmãos. Nós sabemos de tudo isso. Vocês estão carecas de saber essa verdade que eu falei, maravilhosa da palavra. Mas o ponto é que, de aprofundamento aqui, é que quando chamamos Jesus e Ele aceita o convite, você precisa estar preparado para que tudo mude na sua festa. Nessa festa, a água foi transformada em vinho, a talha da purificação foi transformada em jarra, e o melhor que sempre vinha antes veio depois. E etc e tal. Tudo mudou. Se Jesus aceita os nossos convites, irmãos, se Ele entrou na sua vida para participar das nossas vidas, não é por outro motivo senão nos tirar delas.
O apóstolo Paulo disse em Gálatas: eu já estou crucificado, e agora vivo não mais eu, mas a vida que eu vivo agora, a vivo pela fé no Filho de Deus, é Cristo quem vive em mim. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, por meio da fé. Se Ele aceitou, é para mudar tudo. Nós temos a ilusão, e eu tive essa ilusão também, e todos nós temos boas ilusões quando começamos a seguir Jesus. E Ele entende de que quando o convidamos e Ele aceita esse convite, quando começamos a caminhar com Ele, nós pensamos que agora Ele cuidará de tudo, para que tudo fique como está, segundo os nossos planos. Eu vivia tão atormentado, irmãos, antes de Deus me alcançar, que quando Deus me alcançou e eu entendi, o Espírito Santo habitava em mim, e eu tive paz pela primeira vez na minha vida, eu pensei, agora não tem mais dificuldade nenhuma na minha vida. O que é isso? Eu tinha dificuldade antes, agora acabou, os meus problemas acabou, qualquer coisa que eu vá. Agora é só tapete vermelho e até chegar ao céu. Nós temos essa ilusão de que Jesus vai entrar em nossa festa, em nossa vida, e Ele vai manter conforme nós pensamos, segundo o nosso planejamento. Mas Deus não está comprometido com a sua festa e nem com a minha, em si. Perceba no texto que Ele está revelando a sua glória, transformando água em vinho. E por um acaso Ele passou por aquele casamento. Ou seja, Ele encaixa a falta de vinho da festa nesse plano maior dele. Porque a missão de Jesus era cumprir a vontade do Pai, acima de tudo. E é isso que nós precisamos entender, que depois que Jesus aceita o nosso convite para entrar em nossas festas, não se trata mais de Deus abençoando nossos planos particulares e pessoais. Se trata agora de como os nossos planos pessoais, como por exemplo um casamento, se encaixa no plano de Deus. Você consegue inverter a sua ótica essa manhã? Para olhar correto a palavra de Deus. Não se trata de Deus abençoando os seus planos pessoais para que tudo fique como está, do jeito que você quer. Deus não está a nosso serviço, apesar de se importar conosco. Mas se trata de como o teu casamento e a sua vida e os seus planos pessoais se encaixam no plano da redenção que Ele está escrevendo. Esse é o jeito certo de olhar para o texto. Perceba uma coisa, irmãos, que se Jesus não tivesse aceitado aquele convite para aquela festa, tudo teria terminado como sempre termina, ou seja, do jeito que não desejávamos. Num velório. Terminaria assim. Mas porque ele foi convidado, as ausências foram todas supridas de acordo com o plano de Deus, que não nos deixa faltar nada. Se você não convidar a Jesus, não começar a caminhar com Ele, se Ele não estiver em sua festa, tudo um dia vai terminar como você não deseja. Mas se você convidá-lo, Ele te dará o futuro de paz que você tanto busca. Nós temos um Deus que é simplesmente extraordinário. Um Deus que é o Rei do universo, que é Senhor sobre a criação, capaz de fazer qualquer coisa, a qualquer momento, hoje aqui, agora. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, porque Ele é um Deus extraordinário, atuando no tempo ordinário, no tempo comum das nossas vidas. Assim como Ele fez no Monte da Transfiguração, em que estava com Moisés e Elias, e eles falavam da morte de Jesus que aconteceria dias depois. Coisas comuns. Assim como Ele fez com Abraão, que ao traçar a história da redenção, a linhagem do Messias, cuidou da esterilidade daquele casal. Ao mesmo tempo que escrevia a sua história, ao mesmo tempo em que Deus escrevia a sua grande história de salvação, não esqueceu de Agar.
uma simples escrava no deserto, da samaritana, em Atos dos Apóstolos, em que os nossos irmãos viviam na simplicidade da oração, da palavra, do partir do pão, e coisas inacreditáveis aconteceram, e acontecerão de novo, e acontecem em toda a história, como sempre, porque o Espírito Santo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Ele continua fazendo a sua obra nessa terra. Deus é assim. Ele é extraordinário e Ele atua em nossas ausências enquanto escreve a sua história de redenção e nos dá o futuro de paz que sempre desejamos, que sempre pedimos para Ele. Nas suas ausências, você precisa gritar: Mestre, acabou o vinho na minha vida. Me socorre. Se você vira um irmão seu em que acabou o vinho, faça como Maria. Mestre, acabou o vinho na vida dele. Eles não têm mais vinho. Insista com Jesus nisso. Você precisa confessar a Ele: acabou o vinho. Me ajuda, Senhor. Traz de volta o que eu perdi. É isso que você precisa fazer. Esse é o primeiro passo que o texto nos ensina. Continuando na sequência, a partir do verso 5. Perceba que depois de chamar Jesus, de receber uma resposta meio atravessada, Maria agora dá uma outra lição: obediência. Façam tudo o que Ele mandar. Olha no texto aí. Então falou aos serventes: façam tudo o que Ele mandar. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes até a borda, e eles o encheram totalmente. Então Jesus lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, e eles o fizeram. Obediência. Eles o fizeram, eles o fizeram, eles o fizeram, conforme Jesus mandou. Agora sim, falar a verdade, né, irmãos? Jesus podia ter feito isso para um bem mais fácil. Porque eu vou te falar uma coisa, Renatão. Se você fizer uma conta comigo, são 6 potes de pedra. Cabia 100 litros de água cada um, mais o peso da pedra e mais os 100 quilos. 1 litro de água, 1 quilo. E aí ele olha para os caras e fala: ó, vocês buscam lá as talhas da purificação. Talha da purificação, um objeto religioso que para um judeu, vocês sabem, você não podia relar. E enche de água o negócio. E assim, não tinha Sabesp naquela época, irmão. Mas era água encanada, né? Então assim, para encher um trem daquilo lá, como é que faz, né, Antônio? É poço, né? Tem que ter braço, velho. E aí? Enche 6 negócios daquele. Pesado. Põe dentro da onde não pode pôr, que era a talha da purificação. Trabalheira que deve ter dado. E o que isso nos ensina, irmãos? Que diante das suas dificuldades e diante das suas impossibilidades, faça o que Jesus mandar, mesmo que isso pareça muito estranho. Porque o vinho abundante vem depois do convite, mas também depois da sua obediência. O vinho abundante vem depois de você chamar Jesus, mas depois da sua obediência também. A felicidade que nós procurávamos desesperadamente em nossas escolhas pessoais, nós só vamos encontrar, sabe aonde? Depois da obediência da palavra. E isso nos custa muito, sabe por quê, irmãos? Porque nós pensamos que ao renunciar a nós mesmos, será a nossa morte pessoal. E de fato será. Mas, então, vem o 3º dia e ressuscitamos. Nos consideramos mortos para nós e vivos para Deus. Aí está o poder da ressurreição, que nós devemos abraçar e viver. Nos considerar mortos para nós mesmos, porque o nosso Senhor fez um convite: aquele que quiser, tome cada dia a sua própria cruz, negue-se a si mesmo
venha após mim e siga-me. Obediência. Negar-se. Isso não vai vir sem alguma dor. Ou muita dor. Mas não é só o negar-se, não é só o morrer. É o ressuscitar com Cristo também. Porque quando você negar-se, quando você abandonar o seu pecado, quando você abandonar a sua vontade própria, não é uma questão de regra moral, não é uma questão de obediência externa, você será transformado em algo que Deus deseja. Isso é santificação. Ao negar-se, você é transformado. Ao negar-se, você se encontra com o propósito original de Deus. Ao negar-se, você encontra a vida. Assim é desde o Éden. O homem e Deus têm o mesmíssimo objetivo. Deus quer que você seja feliz. E o homem quer ser feliz. O homem e Deus sempre divergiram, não quanto aos objetivos, mas quanto aos caminhos. Adão, o nosso primeiro pai, concluiu que a vontade pessoal dele era o caminho. E aqui estamos nós, colhendo os frutos dessa desobediência. Mas Deus tinha um plano para ele, que passava pelo negar-se, pelo morrer, pelo não comer do fruto, para que ele pudesse viver. Esse é o caminho da verdadeira espiritualidade que você deve seguir. Morte e ressurreição passa pela obediência. Chamar a Jesus é essencial, e obedecer aos seus termos também, para que o vinho volte a jorrar em nossas vidas. O nosso problema é que às vezes chamamos Jesus, mas nós queremos que tudo aconteça em nossos termos, em nossos próprios termos. Às vezes o vinho do seu casamento acabou, mas você não obedece os termos de Jesus. Você continua tentando trazer o vinho de volta pelos seus próprios esforços, da sua maneira antiga. Você não se posiciona, você não muda, você não faz nada. Você continua vivendo exatamente a mesma forma como antes. Você não segue os princípios da palavra, você não amadurece, você não obedece simplesmente. E quer que o vinho volte. Você só chama Jesus. Você diz, mas eu chamei Jesus, Jesus está na minha vida, eu ando com Ele, eu amo Ele, eu creio Ele, mas você não obedece. Não deu o segundo passo. Você quer ter alegria em sua vida, você quer ser feliz, e é justo que você queira, e eu também quero, e quero que meus filhos sejam, minha filha seja, e meus filhos espirituais sejam, e quero que todos vocês sejam, e por favor, sejam todos felizes. Mas sabe o que acontece? Você permanece no seu pecado, acumulando tristeza em cima de tristeza, e o vinho não jorra, porque você chamou Jesus. Você diz, não, mas eu amo Jesus, mas você está chamando Jesus para que a sua festa fique como está, achando que Ele vai permitir isso, enquanto que Ele foi chamado para mudar tudo. O pecado gera tristeza, irmãos, por isso Deus nos proíbe de praticá-lo. Gera tristeza. É uma desgraça viver no pecado. Aliás, quando Deus quer julgar alguém nessa vida, sabe o que Ele faz? Ele permite que ela viva no pecado. Ele tira os freios. Porque nós temos um Pai que nos disciplina, porque nós somos filhos, porque Ele nos ama, como diz Hebreus. Você quer ter uma vida melhor, mais próspera, ok, chama Jesus para ajudar. Mas você nunca consegue, porque você não consegue provar para Deus que o seu coração não está no dinheiro. Você fala, pai, eu sei que eu estou fazendo, me abençoa aqui. Jesus olha para você e fala, filho, sério? Você está querendo mais dinheiro? Para você se perder? Você não consegue provar para Deus que você não vai se perder. Seu coração está amarrado. Você não faz o que Ele manda, você está colocando o dinheiro acima. Está competindo com Deus. Presta bem atenção em mim, irmãos. Para ter o vinho de volta, o vinho da alegria de volta, faça tudo o que Ele mandar. Sem restrições, sem condicionantes.
Só que o texto revela algo além da obediência, ele vai mais fundo, porque o texto é profundo. João não fica na superfície. O homem sabia das coisas. Andou com Jesus, né? Dormiu no peito dele. Conhecia o mestre. Ele fala que além de obedecer, depois da obediência, você também precisa depender. Que são coisas diferentes. Perceba comigo no texto aqui, ó. Depois que o vinho acabou, chamaram Jesus, que determinou que trouxessem as talhas e enchessem de água. Isso foi feito. Só que agora é o seguinte, irmãos, imagina que você é um daqueles caras, um dos serventes que estavam na cozinha. Ou seja, você olhou para isso e pensou, agora o cenário da humilhação está preparado total. Porque veja bem, irmãos, o circo estava armado. Jesus nunca tinha operado um milagre ainda. Ninguém conhecia Jesus. É o primeiro sinal que ele fez. Ninguém sabia que o Messias estava aí. Hoje nós sabemos, né? Eles não sabiam. Jesus não tinha ainda. Né? Como ele diz a Maria, olha, não chegou minha hora, não é minha hora de me revelar ainda. E você imagina que você é um funcionário que está na cozinha e acabou o vinho, e ao invés de você estar procurando uma solução minimamente possível e eficaz, você está lá enchendo 600 litros de água. 6 talhas e 100 litros. É vinho com força, hein, irmão? Segundo minhas contas, dá umas 1000 garrafas de vinho. No nosso contexto hoje. O povo estava animado lá. Agora você imagina, o chefe, o responsável da festa, chega na cozinha. Você está enchendo de água o que não podia encher. Você acha que o chefe ia falar assim, nossa, parabéns pela sua atitude. O que vocês estão fazendo, cara? Ele ia falar, pelo amor de Deus, a festa está pegando fogo, vocês estão enchendo de água. O pote da purificação. Vocês estão malucos? Não, foi ele que mandou. Ele quem, rapaz? Quem é que é esse cara na hora do dia? Eu que sou o chefe aqui. Como é que vocês estão fazendo isso? Agora, além de vinho, não vai ter água. Porque 600 litros de água? Secou o poço, pô. O que vocês estão fazendo? Você já ouviu alguém dizer assim, ó? Para que orar tanto? Para que acordar às 5 horas da manhã para orar por isso? Deus te ouve em qualquer horário. Para que buscar a Deus dessa forma? Para que jejuar? Para que ler tanta palavra, gastar tempo com isso? Para que se dedicar tanto ao serviço na igreja e não cuidar das outras coisas? Para que gastar tanto o seu tempo com recursos e força no que não vai te dar um retorno aqui nessa vida? Não é melhor fazer algo mais eficaz? Ou seja, se o vinho acabou, dê um jeito de comprar mais vinho. Se você tem um problema, dê um jeito de resolver esse problema. Vai ficar espiritualizando as coisas, e fazendo isso, e buscando Deus. Já ouviu gente dizer isso? Servir a Deus sim, mas desde que não comprometa a minha vida particular. Seguir a Jesus sim, mas desde que eu não seja taxado como um lunático, como esses serventes devem ter sido taxados. Porque eles foram taxados como lunáticos, irmão. Até que acontecesse. Não tenha dúvida disso. Que teve alguém que olhou e falou, rapaz, não é possível que esses caras estão fazendo isso. Então, ou seja, irmãos, depois de Jesus, de chamar Jesus, depois de obedecê-lo, ainda que seja uma loucura, sabe o que é hora de fazer? De confiarmos em total dependência. Obediência e dependência, ainda que pareça uma loucura para quem vê ou para você mesmo. Você obedeceu. As talhas estão ali cheias de água, ainda não foi transformado em vinho. Existe um tempo entre a sua obediência e a sua dependência agora. Não foi na hora. E obedecer já é difícil para muitos, e depender pior ainda. Para muitos. Só que depender de Deus é exatamente isso aí. É justamente isso, é não ter opção de escolher como Ele irá resolver esse problema que você está enfrentando. Depender de Deus é não ter controle sobre como Ele irá resolver. Porque é fácil depender de Deus quando nós temos o controle. Mas naquele contexto você imagina, os caras encheram um negócio de água, não tinha mais como esvaziar agora, e eles não tinham mais controle sobre a situação. E estavam um olhando para o outro, rapaz, o chefe da festa vai chegar aí.
Antes que ele pensasse, Jesus fala, agora pega um pouco e leva para o dono da festa, para o mestre da festa. Ele falou, agora nós estamos perdidos. Porque além de tudo, e se esse vinho for ruim ainda? Nós estamos demitidos, acabou, esquece. Estamos desempregados, segunda-feira estamos desempregados. Pode começar a entregar currículo aí na sinagoga. Acabou para nós. Ou seja, eles estavam olhando ali para 6 potes de água. E eles tiveram que acreditar que era por meio daquela loucura que a coisa aconteceria, que o problema seria resolvido. E sabe o que é interessante? A loucura que você está enfrentando hoje é exatamente isso que Deus pede que você entenda, que é justamente por meio dela que a solução pode vir. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você é filho, confie, dependa que é por meio dessa loucura que você não entende, que você olha e fala, meu Deus, eu vou passar uma vergonha imensa com isso, que Deus irá trazer o vinho de volta. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, tanto os sofrimentos, tantas as alegrias, tudo que nós passamos, de dificuldades e de alegrias, coopera para a nossa salvação. É isso que Deus está fazendo hoje. Se você chamou Jesus ou obedeceu, agora dependa dele para que o vinho volte em sua vida. E o texto termina com o cerimonial provando o vinho, a partir do verso 9, se você quiser acompanhar. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, e aqui João toma o cuidado de dizer, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que tinham tirado a água soubessem, e como sabiam, né, irmãos? Os serventes, eles que sabiam, na verdade, porque estavam assim, passando um aperto violento. Ele chamou o noivo e lhe disse, e tá os serventes aqui, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que deu certo esse negócio? E o mestre diz, todos costumam servir primeiro o vinho bom. Essa hora os caras aliviaram, né? Falou, meu Deus, deu certo. Todos costumam fazer isso. E quando todos já beberam muito, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardou o melhor vinho até agora. Sabe o que isso nos mostra, irmãos, dentre outras coisas? Que aqueles que convidaram Jesus para participar das suas vidas não são todo mundo. São pessoas diferentes. Sua mãe já falava isso quando você era pequeno. Você queria ir num lugar, ela falava, você não é todo mundo. Todo mundo vai, você não é todo mundo. Todo mundo já ouviu isso da sua mãe. E o texto nos diz isso. Tu, porém, guardou o melhor. Deus diz para nós, tu, porém, é filho de Deus. Tu, porém, você está passando por isso. Tu, porém, tem Jesus na sua festa. Todos deixam o vinho ruim para depois. Tu, porém. É isso que Deus faz conosco, irmão. Ele muda completamente a nossa vida. Nos separa, nos faz diferentes. As pessoas olham e quando provam do nosso vinho, elas não entendem. Elas falam, cara, tem algo diferente em você, não é possível. O que tem em você? O que tem na sua casa? Qual que é o segredo? E aí você aponta para o mestre. É Ele. Ele que faz jorrar o vinho sobre a minha vida. É assim que nós somos, irmãos. Tu, porém, não é qualquer um. Você não é qualquer um para viver na tristeza do pecado. Teu pai está te dizendo isso. Você está dizendo para ele, todo mundo vai, pai. Eu quero fazer também. Ele está dizendo, tu, porém, é meu filho. Você não vai. Ele está dizendo. Não vai viver na tristeza do pecado. Abandona isso, filho. É isso que ele te diz. Sai dessa vida para você encontrar a felicidade que você está procurando. Creia em mim que vai morrer, mas vai ressuscitar. Você não é qualquer um, filho. É o que o texto está dizendo. Para viver escravo do pecado novamente, para voltar ao Egito, para voltar à escravidão.
depois de ter sido liberto. Não é qualquer um, porque o Espírito de Deus habita em você. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um para viver sem a alegria do vinho do rei. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 37. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Nós vemos assim, né, achando que nós vamos ir no culto e Deus vai fazer tudo o que a gente quer, né? O salmista está dizendo o seguinte: é impossível ter alegria no Senhor e no pecado ao mesmo tempo. É impossível ter deleite na salvação e no pecado ao mesmo tempo, na prática. Então, agrade-se, deleite-se no Senhor teu Deus, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ou seja, quando Ele for a sua satisfação, tudo mais estará satisfeito. Automaticamente seus desejos estarão atendidos. Irmãos, se Ele está em sua vida, existe uma alegria, uma provisão, uma luz, uma boa notícia, um presente, uma água, um remédio, uma esperança, um vinho que só vem de Deus, que é a alegria da nossa vida. Quando nós colocamos todos os nossos afetos nele, tudo mais se encaixa. Agrade-se do Senhor teu Deus, e todos os desejos do seu coração serão atendidos automaticamente, porque tudo está nele. Sua alegria está nele. Todos nós passamos por um momento na vida em que nós olhamos ao redor da nossa festa e percebemos que acabou o vinho em alguma área. Todos nós passamos por isso. E se você tem a Jesus, você olha para Ele na sua festa e você diz: Senhor Jesus, agora só tenho a você. Tudo acabou. Mas sabe o que é impressionante na vida do cristão, irmãos? É que quando nós dizemos, Jesus, só tenho você, não é um grito de derrota, é um grito de vitória, de alegria, de liberdade. Eu só tenho a você, Jesus. Mais nada. Eu não preciso de mais nada. Está longe de ser derrota, você é suficiente, Senhor. É só nesse momento que você vai descobrir que Jesus é tudo na sua vida, ou seja, quando Ele de fato for. Nesse ponto exato que nós descobrimos a vida verdadeira. Teve um momento na minha vida em que todo o vinho tinha acabado. Tudo. No casamento, na profissão, nas finanças, em tudo. Em tudo. Nas amizades, nada mais satisfeito. Na fé, a fé é por um fio. Então, assim como você que passou por esses momentos também, eu tinha duas opções. Ou eu escolhi entre o dane-se tudo e agora vou procurar mais vinho por mim mesmo em outros lugares, em outro casamento, em outro trabalho, em outra família, em outros negócios, em outra vida, em outra fé. Ou eu corro para o meu Senhor. E esse Senhor me recebe como eu estou. Não para que eu fique como eu estava, mas Ele me recebe. E Ele me ensina que procurar satisfazer os meus desejos egoístas do meu coração é beber água do mar para matar a sede. Só vai me dar mais sede ainda. E Ele me ensina que aquele que quiser ganhar a sua vida a perderá, mas aquele que a perder por mim e pelo Evangelho encontrará a vida verdadeira. Aquele que morrer vai ressuscitar. Ele me ensina isso. É nesse momento que eu compreendi que eu só poderia ter os desejos do meu coração atendidos se eu me deleitasse apenas nele, na água da vida, na videira verdadeira. Porque ao me deleitar apenas nele, tudo mais se tornou secundário. Aí eu poderia estar casado como se não estivesse. Aí eu poderia possuir como se não possuísse. Aí eu poderia viver como se já estivesse morto e ressuscitado. Aí se o casamento não vai bem, tudo bem. Você nem passa pela sua cabeça em procurar outro. Você sabe que a satisfação não vai estar em outro, vai estar nele. Se a empresa não vai bem, tudo bem, porque você sabe que Jesus é o pão da vida. Não vai faltar pão na sua casa. Se nada vai bem, você sabe que a alegria está nele do mesmo jeito e que uma hora ou outra o vinho vai voltar a jorrar em sua vida.
É assim que é o nosso Deus. É por meio desse caminho maluco, de não termos a nossa vida como centro da nossa vida, que nós nos encontramos. É por meio desse caminho. É saindo do centro das nossas vidas para vivermos por Deus e pelo outro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Quando nós vivemos para o outro e saímos do centro, é que vale a pena viver. Aí está a vida verdadeira, o alvo das nossas vidas. Coloque-se em pé, Ministério de Música, por favor. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Vá pensando aí, se essa palavra falou com você. Lembre-se que a forma como Deus resolve nossas crises, irmãos, em geral é diferente de tudo o que se pode imaginar. As respostas de Jesus sempre são surpreendentes e os seus mandamentos mais ainda. Feche seus olhos, curte sua cabeça. Repare nas soluções que Deus promoveu em sua vida. Elas, em geral, são além do que você poderia imaginar, porque Deus é assim. Um Deus que tem um pensamento muito mais alto do que o seu, que é melhor navegador que você. Descanse, fique em paz, Ele é melhor navegador que você. Jesus confundiu o mundo inteiro em sua época, quando Ele manifestou a sua glória numa cruz. E não diante de um trono de glória, a princípio. Ele confundiu todo mundo porque parecia que era um caminho de humilhação, de morte, de derrota. Mas ali naquela cruz de madeira, sem ser lixada, rude, grosseira, cheia de farpas, é que era o ponto por onde começava a jorrar o vinho novo do reino. O ponto máximo da glória de Deus. Nós nunca poderíamos imaginar isso, porque o pensamento de Deus é mais alto que os nossos. O tempo da graça estava sendo inaugurado. Ali tudo seria diferente para nós. Ele estava transformando a nossa água em vinho na cruz do Calvário. As nossas vidas aguadas em vinho de alegria. Depois de você chamar Jesus, obedecer, depender, espere com paciência, saiba viver no escuro até que Deus te atenda. Ele transformará a nossa vida aguada em um vinho nobre. Essa área que morreu será transformada ainda. Se você chamá-lo e obedecê-lo, se depender dele, até que ele haja, nós desfrutaremos de muita alegria nessa e na outra vida. Ele é capaz de transformar o seu pranto em alegria, a sua desobediência em obediência, o seu ativismo em reverente dependência, a sua vida inútil em um monumento para Deus. Ele é capaz de mudar qualquer situação. Aquela festa estava fadada ao fracasso e à vergonha, mas Jesus estava nela e se tornou um sinal da vinda do reino. A humanidade estava perdida, afundada na tristeza do pecado. Mas a taça da comunhão, levantada na última ceia, nos dá um final muito melhor do que o começo. Não acaba aqui, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Eleve seu coração diante de Deus. Senhor Jesus, aqui estão os seus filhos, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa atuar como o Senhor atuou em Caná da Galileia. Transforma a água em vinho, Senhor. Mexe conosco nessa manhã. Muda a nossa história, Senhor. Faz a sua vontade, Pai, não a nossa. Não a nossa, nós não queremos a nossa vontade mais. Nós só queremos a tua vontade, Senhor. Seja ela qual for. Nós queremos te seguir por onde o Senhor for, Senhor. Essa é a aliança que nós fazemos essa manhã. Queremos te chamar, Senhor. Se você não chamou ainda Jesus para a sua festa, chame agora. Chame agora. Peça, Senhor, aceite meu convite. Se você já chamou, obedeça a Ele. Peça força. Dependa dEle. E aguarde até que Ele faça um milagre em nossas vidas. Oh Deus, nos ajuda nessa manhã. O Senhor que é o Deus das nossas vidas. O Messias tão aguardado, Senhor.
Nós te agradecemos por tudo, Senhor, por tão grande obra que o Senhor fez na humanidade e em nossas vidas em particular. O Senhor mudou o nosso destino para sempre. O Senhor nos deu a vida eterna, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e entregamos tudo em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.